Boa noite a todos. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso culto semanal nesta quinta-feira à noite. Uma breve mensagem e uma reflexão para os nossos dias. Mensagem esta que está sendo neste momento transmitida pelo Facebook, pelo YouTube. Se você puder e se você quiser, repasse esta mensagem, multiplique ela para os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Amém? Quero te convidar neste momento a orarmos e após a oração estaremos lendo o Salmo de número 105 até o versículo 4. Oremos então. Pai amado e querido, a Deus glorificamos o Teu nome nesta noite. A Deus te louvamos e te bendizemos. A Deus que grande é o Senhor. Toda a honra e toda a glória, Pai, sejam dadas somente a Ti, Senhor. Deus, muito obrigado. A Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Deus, continuam sendo derramadas sobre as nossas vidas e precisamos, Senhor, que continue, Pai, porque carecemos delas, Senhor. Pai, neste momento eu te peço também, Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nestes dias, neste tempo, Senhor, consolar as famílias do nosso país que têm perdido os seus parentes para o coronavírus 19, Senhor. Deus, e por outras enfermidades, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor neste momento possa confortá-los, abraçá-los e consolá-los, Senhor. Deus, que nesta noite o Senhor possa também nos encher com Teu Espírito e com a Tua presença, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém. E o Salmo 105 diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Amém? Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo
Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Aleluia. Amada igreja, quero te convidar neste momento a pegar a sua Bíblia e abrir no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, onde estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 ao versículo 14. A qual o tema desta mensagem se chama Lembra-te do teu chamado. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura
e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Até aqui. Amém? Oremos mais uma vez em agradecimento a Deus pela sua palavra. Amém? Pai amado e querido, ainda nesse espírito de adoração a Ti, queremos, Senhor, Te agradecer pela Tua palavra, porque ela é boa, é perfeita e é pura, Senhor, e se renova a cada dia, Senhor, nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor possa nesta noite nos encher e falar conosco, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, o que acabamos de ler aqui no capítulo 37 de Ezequiel foi o retrato do povo de Israel que neste período estava no exílio, estava exilado na Babilônia. E Deus leva Ezequiel em espírito e mostra e dá essa visão a ele, do povo de Israel, que não estava morto fisicamente, mas estava morto espiritualmente. Estava abatido, estava desesperançoso por estar longe da sua terra, por ter sido levado como escravo para a Babilônia. Estava abatido. A palavra diz ali que eles estavam como se estivessem exterminados. Estavam apáticos. Havia ali não uma morte física, mas uma apatia espiritual, uma morte espiritual. E a apatia espiritual, ela é muito perigosa. Ela é muito ruim para a vida do ser humano. Porque a apatia espiritual leva o ser humano a uma total indiferença para com Deus e para com o seu próximo. Total indiferença, apático, indiferente às questões humanas, indiferente à busca pelo Senhor. E Ezequiel é levantado no tempo dele como um profeta. Ezequiel tem um chamado. Deus o chama para que ele seja uma pessoa que aproxime o povo novamente de Deus. E como eu falei no início, o tema desta mensagem é lembra-te do teu chamado. Ao lermos o livro do profeta Ezequiel, podemos observar que Ezequiel é chamado lá no capítulo 2. E Deus fala com ele: põe-te em pé, filho do homem. E ele se coloca de pé, e ele diz que o Espírito entra nele, e ali está Espírito escrito com E maiúsculo. O Espírito Santo de Deus naquele momento ali, onde é relatado no capítulo 2, o Espírito Santo entra em Ezequiel. E Deus fala ali com ele: olha, te levarei ao povo de Israel e às nações para falar com eles. Ali Deus estabelece o chamado de Ezequiel. Deus ali estabelece o chamado na vida de Ezequiel, que era ir falar com o povo de Israel. Mas também ali no capítulo 37, ali fala do povo de Israel, mas no capítulo 2 fala Israel e as nações. Lembra-te do teu chamado? Eu entendo que no capítulo 37,
nessa visão, Ezequiel lembrou do chamado dele. Lá no capítulo 2. E posteriormente, Deus dá essa visão, Deus dá algumas visões a Ezequiel, visões espetaculares. Mas mais importante que as visões que o Senhor deu a Ezequiel era o chamado dele. O motivo de Deus ter levantado ele era ir falar a Israel, ao povo exilado e às nações. Eu quero te dizer esta noite que o Senhor quer te relembrar do teu chamado e a tua missão. Hoje, no corpo de Cristo, há muitos trabalhadores, amém? Dezenas de pessoas. E eu quero destacar aqui que cada um no corpo de Cristo tem a sua importância e o seu chamado. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que uns foram chamados para evangelistas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. Ali não fala de todo o corpo de Cristo de uma igreja de hoje. Mas hoje nós sabemos que uma igreja detém dezenas, às vezes, de pessoas que exercem a sua função ali. E eu quero dizer que a sua função, o seu chamado, aquilo que você executa é de extrema importância. Assim como foi de extrema importância na vida de Ezequiel esse chamado. Deus, nesta noite, quer te relembrar do teu chamado. E assim como Ezequiel foi chamado para que ele aproximasse o povo de Israel e as nações de Deus, nós também, nos dias de hoje, fomos chamados para aproximar o povo que está abatido, o povo que está morto espiritualmente, o povo que está apático, que está indiferente para com Deus e para com a humanidade, para que ele venha se aproximar do Senhor. Independente da função que você executa, o seu serviço, Deus também te chamou para que você aproxime as pessoas dele. A igreja do Senhor foi chamada para aproximar aqueles que estão abatidos, que estão desesperançosos, que estão apáticos espiritualmente, que estão como se fossem vivos, porém mortos, vivos mortos, por conta dessa apatia, por conta dessa indiferença. Deus nos chamou para nós aproximarmos estas pessoas para perto de Deus, para trazer de volta a essas pessoas, a esperança. Dizer a elas que elas não estão exterminadas. Dizer a elas que o Senhor pode soprar o Espírito dele nelas. E o Espírito dele pode entrar nelas e as levantarem. E nos dias de hoje, como estão as pessoas da nossa nação? Será que a igreja hoje tem levado essa palavra? Será que a igreja no Brasil, nas suas diversas denominações, não citarei aqui nenhuma, mas na sua diversidade de denominações, está levando, ou melhor, está aproximando essas pessoas de Deus? Elas
tem aproximado, a igreja no Brasil hoje tem aproximado essas pessoas do Senhor? Será que nós, como um todo, temos feito isso? Como essas pessoas olham para a igreja hoje e nos veem, e como elas nos veem, será que elas percebem que estamos tentando aproximar Deus delas, o Senhor delas? Ou a indiferença da própria igreja tem prevalecido? E eu falo isso no âmbito geral. Será que temos mostrado a essas pessoas o nosso Deus, as suas maravilhas? No Salmo 105, nos primeiros versículos ali, nós lemos que devemos fazer os feitos do Senhor conhecidos às nações. Será que temos aqui no Brasil feito as nações nos conhecerem a Deus, ou melhor dizendo? Será que temos feito o povo, o nosso povo, conhecer a Deus e as nações como as pessoas que não fazem parte de uma igreja hoje têm recebido a nossa mensagem? Como as nações que conhecem ou que ouviram falar da igreja no Brasil têm escutado a nossa mensagem? De que forma nós estamos sendo vistos? De que forma nós temos sido enxergados? Estamos sendo enxergados pelas nações e por essas pessoas que estão indiferentes, que estão abatidas? Será que nós estamos cumprindo esse chamado corretamente? Será que a igreja está indiferente a isso? E fora isso, eu estou falando aqui de um chamado, num sentido geral, e o nosso chamado pessoal também, porque cada um de nós tem o seu próprio chamado. Lembra-te do teu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a função que você executa, mas independente dela, o corpo de Cristo, uma das suas missões é aproximar o povo de Deus. Será que nós temos aproximado o povo de Deus? Será que o povo que está abatido, está indiferente, tem recebido essa mensagem? De que forma eles têm nos visto? Eu não sei qual é o seu chamado, mas lembre-se, a função que você exerce no corpo de Cristo é de extrema importância para o próprio corpo, mas é de extrema importância também que você lembre-se do seu chamado. Aqui eu estou falando de um chamado coletivo, mas também quero fazer lembrar do seu chamado individual, do seu chamado pessoal com Deus. Lembra-te de quando Deus falou contigo do seu chamado? Lembra-te de quando o Espírito entrou em você? Não se esqueça disso. Continue aproximando as pessoas de Deus com o seu chamado. Não permita que nada nem ninguém atrapalhe ou interrompa o seu chamado com Deus. Lembra-te do teu chamado. Deus chamou você. E é possível perceber, através do livro do profeta Ezequiel, é claro, de outros profetas, mas aqui no capítulo 2, como eu citei, quando Deus o chama, o profeta ouve a voz de Deus e segue as orientações de Deus. Lá no capítulo 37. E o Espírito do capítulo 2 entra nele. É de extrema importância para que nós
como igreja, como coletivo, para levar o povo, aproximar o povo para perto de Deus. É de extrema importância que tenhamos o Espírito Santo do Senhor. É de extrema importância que possamos ouvir a voz de Deus. E também para o seu chamado pessoal, para o seu chamado individual, é de extrema importância que você ouça a voz de Deus, para que Ele te chamou nesse tempo. É de extrema importância seguirmos a orientação do Espírito Santo, para podermos aproximar as pessoas do Senhor. Assim como foi dada essa missão nesse tempo de apatia espiritual, de desesperança para esse povo que estava exilado, é a nossa missão também, individual e coletivo, aproximar o Senhor do povo, aproximar o Senhor das nações, que possamos entender a mensagem que estamos levando para o povo e entender a mensagem que o povo está escutando da igreja, de que forma eles estão entendendo. É importante que a igreja aproxime o povo dele com a palavra de esperança, com a palavra da verdade, e não com enganos, e não com mentiras, mas que possamos aproximar o povo do Senhor através do Espírito Santo e ouvindo a voz dele, para podermos caminhar e trilhar o caminho das boas novas para este povo, para a nossa nação, para outras pessoas de outras nações. Lembra-te do teu chamado, que o Senhor venha nos despertar para o nosso chamado, coletivo e individual, para aproximar esse povo do Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de experiências com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor. Fica na paz, fica com Deus, Deus é contigo. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, amém? Profetiza, minha igreja, sobre o vale dos ossos secos. Profetiza e levanta um clamor poderoso ao teu Deus. Sobre o vale de ossos secos, profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo, todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas para vencer.
Tu és mais que vencedor, és canal do meu fruir, profetiza. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder, pois eu sou o grande, eu sou soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas pra vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fruir, profetiza.